Então, sigamos com a nossa última aula de gestão de qualidade. Já tivemos 2 aulas de gestão da qualidade, que abordamos os assuntos sobre conceituação, introdução à qualidade, gestão da qualidade, implementação da qualidade. Na segunda aula falamos sobre certificação e sobre auditoria também. Traçamos lá os passos que uma empresa segue, né, as fases, as etapas, desde a escolha do método, passando pelo serviço de consultoria, até a auditoria interna e externa propriamente dita, onde quando ela se aprovada, evidentemente, se as suas quantidades de conformidade suplantarem, excederem as não conformidades, e de acordo com a avaliação e o julgamento da equipe de auditoria, evidentemente, ela é certificada aquele sistema de padronização internacional ou não, a fim de atestá-la como apta e afirmando que ela procede e opera conforme a normatização vigente para o nicho, para o segmento no qual ela atua. Ok? Então falamos sobre ferramentas gerenciais. A gente poderia também aqui nomenclaturar ferramentas da qualidade, mas eu não coloquei ferramentas da qualidade porque eu não falarei todas as ferramentas. Eu tenho pelo menos aí umas 8 ferramentas e vou falar aqui só de algumas. Umas 3 ferramentas praticamente, né, que falaremos a respeito. E julguei melhor nomenclaturar ferramentas gerenciais. Ferramenta tem ideia de instrumento, né? Ferramenta equivale-se a instrumento, algo que você trabalha com as mãos para você atingir um resultado. Exemplo, o martelo, uma ferramenta. Confere? A finalidade dele vai ser pregar um prego na parede. Então o resultado que eu quero, que é fincar, fixar um prego na parede, a exemplo, eu não consigo batendo com a mão, não é assim? Ou você pega a tua mão e bate lá o prego. Não faz o menor sentido. Você bate com o martelo. Então a ferramenta ela foi feita para ser usada. Então existem ferramentas que eu vou apresentar aqui para vocês, que foram elaboradas, foram criadas para serem utilizadas. E que infelizmente muitos profissionais não usam. Eles insistem em bater os pregos com as mãos, nas empresas. Muitas empresas, inclusive, em vários processos de operações e tudo mais, insistem em bater os pregos com as mãos. O resultado, evidentemente, não será o esperado. Percebeu a importância da ferramenta gerencial no tocante à obtenção do resultado? Para isso que serve uma ferramenta. Então, não bata o martelo com as mãos. Ou melhor, não bata o prego com as mãos, né? Bata o prego com o martelo. Foi feito para isso. Te apresentarei algumas ferramentas aqui que foram feitas para serem utilizadas. Não é só para ficar na teoria, no âmbito teórico, no papel. Um papel muito lindo, na teoria é tudo muito bonito. Mas é necessário exercer na prática como implementar a qualidade. Qualidade na teoria é linda, mas é necessário implementá-la, exercê-la, realizá-la, pô-la em prática efetivamente, para que então se obtenha os resultados esperados. E a ferramenta ela tem essa funcionalidade e essa finalidade. Então, um conceito aí básico para a ferramenta. Define-se por métodos, técnicas, que ao serem exercidos, né, eles têm aqui a intenção de garantir. Ela tem o intento de garantir o resultado. Ah, que resultado mesmo? Qual é o resultado? O resultado é esse aqui, ó. O resultado esperado. Atente para essas palavras aqui, ó. Método. Então, frisando, as palavras métodos e técnicos abordaremos, vamos detalhá-las, a gente vai orbitar muito nelas e vai massificar o entendimento sobre elas aí, sobre a maneira a fim de que você possa mentalizar e ter ideia sobre essas palavras, enfim, delineá-las de fato, de modo que você possa não só conjecturar, mas discernir, entender no tocante ao exercício, no tocante aí em relação relativo à prática, né, o usufruto, a utilização, bem dizer, das ferramentas. Como eu disse, a ferramenta ela foi feita para ser usada, não para ficar só pendurada lá no quadro na ferramentaria, né?
Lembre-se, não vou martelar o martelo com a mão. Vou martelar o martelo, perdão, não vou martelar o prego com as mãos. Vou martelar o prego com o martelo. Só pode ser, tem que ser com martelo, não tem outro jeito, ok? Então, relacionando aqui a nossa causa e efeito, você já está craque em relação entre causa e efeito. Você já sabe que aqui é o efeito, não é isso? Então, essas causas aqui, elas convergem. Elas resultam naquele efeito ali. Opa, o efeito que eu descrevi ali é solução de problemas. Ótimo, maravilhoso. Ok, professor Tiago, como eu alcanço, como eu convirjo nessa solução de problemas? E aí, me explica. Bem, aqui ó, a gente pontuou métodos. Opa, aqui os métodos aqui, né? Métodos e técnicas que você poderia colocar. As técnicas estão relacionadas aqui, ó, com ferramentas. A gente vai, eu vou elucidar, hein? Isto é, vou explicar, vou falar a respeito sobre a diferença entre método e técnica. Muitos se confundem, na realidade pode ser até entendido como que coisas iguais, eu não diria iguais, mas que se assemelham, se parecidas. Na realidade existe uma peculiaridade aí individual de cada, uma dos termos, das palavras, e evidentemente de forma funcional existem peculiaridades no tocante ao exercício desse entendimento, mas você pode entender assim, tanto método como técnica, como que aliado, atrelado ao termo ferramenta, a palavra ferramenta, que eu disse para você que ferramentas foram feitas não para ficar penduradas tão somente, mas serem usadas quando necessário. E é necessário para se obter a solução de problemas. Então, o conjunto de métodos, a unificação disso, a utilização das ferramentas e técnicas, que está atrelado também à habilidade, ao agir de forma hábil, com métodos escolhidos. Lembra da eleição do método lá nos passos, nas etapas, nas fases para a auditoria em si, escolha do método. Então, o método geralmente é algo amplo, é algo holístico que a empresa escolhe, que o nível estratégico escolhe, enfim, planejamento escolhe, a engenharia escolhe, a gerência escolhe para que se possa realizar. Então você pode atrelar a palavra método até mesmo a eficiência, a padrão. E as técnicas aqui, as ferramentas serão instrumentos primordiais de forma que nos possam remeter àquele efeito esperado, que é a solução de problemas, porque a ferramenta e técnica você entende como instrumentos, aquilo que vai ser empregado, isto é, aplicado, tem a ver com labor, com manuseio, com trabalho, com ação efetiva, com ação propriamente dita, E esse agir, ele fará esse agir, essa ação de forma hábil, esta habilidade aplicada, empregada, inserido numa realidade de método, num padrão pré-estabelecido, devidamente acompanhado, é o significado de follow-up, é lá do inglês, o follow-up é um termo, um phrasal verb, que você traz aqui para o nosso português, no Brasil, de acompanhamento. Eu poderia colocar aqui, exemplo, monitoramento e controle, mas eu coloquei follow-up de propósito. Eu já coloquei monitoramento, controle de liderança em outros caracteres como esse, em outras aulas. Você já conhece as minhas aulas, então já sabe sobre essa relação causa e efeito, que eu sempre gosto de colocar e traz um entendimento mais lúdico para nós, se torna mais inteligível essa interação. Imagina se tivesse só texto ali, método, ferramenta, entenderia, mas eu creio que dessa forma fica mais até teatral, fica uma forma mais interpretativa, inteligível, ou seja, de fácil entendimento realmente, você consegue entender nitidamente, de forma clara, que esse resultado, este efeito é obtido por essas causas aqui, por essas ações. Então o follow-up, a monitoramento e controle, ali descrito, controle de essas habilidades empregadas e aplicadas, dentro de um padrão pré-estabelecido, que são os métodos, remetem àquela solução de problemas. E essa solução de problemas, ela pode ser a solução de problemas em diversos aspectos, em diversos ambientes, enfim, em diversas situações ali que você pode determinar
como processo, como operação, a nível empresarial, em diversos âmbitos, digamos assim. Seguindo a nossa linha de raciocínio, né, falei que esboçaria a diferença, a peculiaridade entre método e técnica. Eis aqui. Né? Primeiramente, já a nível etimológico, não vou nem a nível funcional ainda. Né? Chegaremos ao nível funcional. Então, diferença entre método e técnica a nível etimológico, ou seja, em termos de etimologicamente falando, por assim dizer. Bom, a palavra método significa maneira, modo. Você pode entender até por um caminho a ser seguido, ou um caminho para se realizar alguma coisa. Vem do latim, métodos. Ok, e a palavra técnica? Sua origem, etimologicamente falando, ela deriva, ela vem, né, do tekne, no grego, métodos no latim, o método, que é o caminho a realizar. Lembra que a gente falou? Ó? Aqui é um padrão pré-estabelecido, entenda dessa forma. E as ferramentas aqui técnicas, que está ligado ao labor, ou seja, ao trabalho manual, braçal, a incisão propriamente dita, a agilidade, a habilidade aplicada, empregada, dentro desse método. Opa, então o método é de fato esse caminho por qual eu farei alguma coisa, no qual eu farei alguma coisa, é o caminho a ser percorrido, é o caminho para realizar alguma coisa, ou seja, é o jeito, é o modo. E a técnica em si, está ligada, ou significa, arte, ofício. Tanto arte quanto ofício convergirá, né? Você vai remeter a palavra trabalho. Porque o labor, né, que vem também do latim, ele conjectura, ele se entende como um trabalho braçal, manual, diferente de um trabalho de arte, por exemplo. A arte você liga a um trabalho mais intelectual, que é até feito por mãos, mas algo que remete ao clássico, algo que remete a requinte, né, o opus, lá no latim. Mas ambas as palavras têm um sentido de trabalho. Né? Já no grego, a palavra ergon vai ter o sentido do opus, e tem a palavra também no grego que vai remeter esse labor, no latim, no sentido de trabalho braçal, de algo feito de forma penosa e tal. Mas tanto o sentido quanto o outro vai convergir no que se entende por trabalho. E tem um outro significado também, que é a habilidade, que eu já aqui mensurei para vocês. Inclusive, é um sentido, é um significado que eu mais uso. Né? Porque a arte e o ofício estão um pouquinho distante dessa realidade que eu quero apresentar de forma profissional ou empresarial. E a habilidade nos remete, porque a habilidade está ligada ao talento, ao trabalho da pessoa em si, ou seja, a habilidade remete a técnicas, efetivamente, concordando aqui, derivando, originando-se lá do grego do tekne. Então, a habilidade peculiar aí de uma pessoa, ou de um grupo de pessoas, que exercem dentro, inseridas de um método, de um padrão pré-estabelecido. Então, etimologicamente, você já entendeu, ok? A diferença entre metodologia ou método, para tecnologia, para com técnica. Frisa bem, pegando o pensamento, o entendimento aqui anterior. Eu tenho um padrão pré-estabelecido e técnicas inseridas dentro desse padrão. Opa, aqui se enquadram, né, essa filosofia com o sentido etimológico aqui. Caminho para realizar, né, maneira, modo, e habilidade, ofício, arte, trabalho realizado. E aqui uma diferença funcional. Falamos sobre uma diferença quanto à origem, sua etimologia, e agora, que é o significado da palavra em si, e agora uma diferença funcional entre os termos método e técnica. Método você também pode encarar como metodologia, e técnica também você pode encarar aí como tecnologia. Eu coloquei uma figura sobreposta à outra. Aqui está mais atrás, eu denominei método, aí defini lá, método A, método B, método C, pode visualizar? Né? E sobrepostas, como que dentro de cada um dos métodos, tanto o A, B e o C, coloquei técnicos, técnica A, B, C e por aí vai. O que significa isso? O que eu quero dizer com isso? Preste bem atenção. Né?
Como a palavra método, na sua etimologia, significa caminho para realizar, e você entende de forma funcional que é algo mais amplo, holístico, algo abrangente, é algo que está envolvendo, né, como aqui a figura mostra, está envolvendo o que? Técnicas. Então é um padrão pré-estabelecido, você atrela a eficiência, né, a eficiente, é um padrão é um modelo que tem que ser seguido. E a técnica, você entende de forma funcional, que não é holístico, mas é pontual, é algo que não é global, é algo que é individual, está envolto por este termo que você tem ideia de que envolve. Então, você está envolto, ele está dentro, está inserido, está sendo aplicado dentro de um método. Essa é a ideia da figura, da representação gráfica que eu quero passar para vocês, de que método e técnica são coisas diferentes, são termos diferentes, tanto na sua etimologia, tanto como funcional, aqui trazendo a um olhar, a uma ótica empresarial e profissional. Então, revisando aqui de forma sucinta, método é algo global, certo? Método é algo global, algo holístico, algo que envolve, que abraça, padrão estabelecido ou pré-estabelecido, caminho a se realizar, para realizar. E a técnica pode ser entendida também como ferramenta, é um instrumento. Significa habilidade, em termos funcionais, está dentro, está inserido nessa amplitude, nessa abrangência que é o método. Então é algo pontual, no caso da técnica, ok? Seguindo o nosso raciocínio. Bem, diferenciamos método de técnica, agora vamos falar aí sobre as dito cujas, né? Os métodos e as ferramentas. Eu tenho aí apresentar a vocês, eis o ciclo PDCA. E aí, o ciclo PDCA é um método, né, uma metodologia, ou é uma técnica? Bem, muitos chamam o ciclo PDCA como ferramenta. E pode até ser entendido dessa forma. Particularmente, eu entendo o ciclo PDCA como método. Por quê? Porque ele é algo amplo, como eu mensurei aqui, como eu detalhei, ele é algo amplo. Ele é um caminho para realizar, diferente da técnica. A própria figura do PDCA, você consegue discernir que ele é algo amplo, que ele é algo holístico, que ele é um caminho para realizar alguma coisa. Opa, caminho para realizar o quê? Vamos lá. Ciclo PDCA. Ele é utilizado. Antes de falar o que ele é, vamos falar para que ele é utilizado. Vamos inverter a ordem, vamos quebrar o protocolo. Geralmente falo o que é para depois dizer a funcionalidade e a aplicação. Já vamos dizer para que ele é aplicado. Então ele é aplicado, ele é utilizado para controlar processos. Então ele é usado para controlar processo, se na etimologia e funcionalmente, se na etimologia é um caminho para realizar alguma coisa, então digamos que aqui é um caminho para controlar o processo. Então é algo holístico, lá funcionalmente falando. Com funções básicas. Agora sim a gente começa a dizer o que ele é em definitivo. Planejar, executar, verificar, monitorar, enfim, acompanhar, follow-up, lembra do follow-up? E agir corretivamente. Esses são os significados. Às vezes a figura você pode observar. Aqui no inglês, o plan significa planejar, ou planejamento, do, executar, fazer, check, ou checking, verificar. E o action, que trazendo para a nossa tradução aqui no português, de forma inteligível, no tocante, em termos empresariais e profissional, é o agir corretivamente, né? Não é tão somente agir, que é a tradução literal do action. Mas aqui é no sentido de intervir, eliminar o erro, que é o sentido descrito aqui nas fases do PDCA. Então perceba que eu tenho fases, né, etapas do PDCA aqui, devidamente ilustradas, e eu trouxe para uma forma textual. Aqui está na representação gráfica, textualmente, eis as fases ou ciclo, ou etapas do ciclo PDCA. Então eu tenho um planejamento, que descreve ali, o planejamento é uma etapa onde vai se determinar, eu vou estabelecer o caminho que eu vou percorrer, né, como descrito ali, metas a serem cumpridas, etc. Então eu vou executar essas tarefas, vou trabalhar de forma conforme eu planejei aqui, conforme eu planejei.
Vou executar conforme eu planejei. Ok, mas se eu executar conforme eu planejei, eu preciso verificar. Então, aqui colocamos como fase, né, o autor, aqui que no caso fui eu, inclusive, coloca como fase em que conferimos os dados coletados para então comparar o resultado obtido com o que foi planejado. Talvez o resultado que você obteve não for o planejado. Mas vou chegar a isso mais à frente, que ainda tem uma próxima figura ilustrativa, a gente vai trabalhar de forma melhor, em vez de trabalhar aqui no textual. Coloquei de forma textual para você ver descrito textualmente. Mas eu prefiro trabalhar na ilustração, na representação gráfica. Quero que você atente para isso aqui, ó, fase. Na realidade não é só numa fase, isso aqui não é só uma fase, aqui no azul, não. O acompanhamento, na realidade, ele abrange todas as etapas. Eu entendo assim, por quê? Você sempre tem que acompanhar, então não se resume tão somente numa fase. Ora, pois, como diz o português, ora, pois, não é só uma fase, é a fase exatamente onde eu vou planejar, não, onde eu vou checar, verificar, não. Eu checo no planejamento, quando eu não faço nada ainda, eu checo na fase de execução, quando eu estou fazendo e querendo fazer o que eu planejei, por isso tem que exercer o controle, o follow-up, o acompanhamento, a verificação, conferência, fiscalização, porque quando eu atingir um resultado, eu tenho que comparar justamente se que eu planejei aqui, ó, se o que eu planejei fora atingido. Se não for atingido, opa, aqui entra o A, aqui o action, a ação corretiva, propriamente dita. Então, nesta fase aqui, ó, nesta fase do eco, que você pode entender como uma fase específica, que é onde vai entrar a intervenção. Talvez a intervenção não entre toda hora, mas talvez a intervenção ela entra aqui, ó, no do, porque o check, ele se antecipa. Então, a ação corretiva, ela não é uma fase também propriamente dita assim, uma fase delineada, por assim dizer. É uma fase que é uma ação, né, uma intervenção que pode ocorrer, inclusive aqui. E essa intervenção pode ocorrer aqui. Imagine, antes de eu fazer qualquer coisa a âmbito de planejamento, em termos de planejamento, eu verifico, porque não é uma fase específica ou delineada, ela é global, ela abrange, eu identifico que algo está errado, algo deveria ser diferente, então eu intervenho, eu tenho que intervir de forma corretiva, antes de sequer ser executado, porque eu poupo esforço. Talvez o que eu planejei, eu só vou conseguir enxergar que é errado lá na fase de execução. Aí é tarde. Tarde, mas também eu não vou me abater por causa disso. Vou corrigir. Mas se eu posso corrigir aqui, ó, se eu posso corrigir aqui, seja. Porque quando chegar nessa fase, eu poupo esforços em demasia. É o que eu farei agora. Um enquadramento de ações. Essas ações aqui descritas, sim, mas agora esse enquadramento de ações, ele se amplia em relação a essas ações aqui textualmente descritas. Eu vou falar de quê? Vou falar dessas técnicas aqui, ó. Lembra que eu falei que método é algo que é abrangente, algo amplo. E as técnicas são algo está ligado ao labor, ao trabalho, agilidade, habilidade, algo decisivo, a instrumentalidade. É como que ferramenta. Então, agora imagine aqui, ó, o método B, por exemplo. Imagine o método B, o método B, como o ciclo PDCA. Em cada fase ou em cada, seja delineado ou não, em cada etapa do PDCA eu vou aplicar, eu vou incidir, eu vou utilizar, empregar alguma técnica, ou seja, alguma ferramenta distinta. É o que eu desejo agora esquadrinhar para você, elucidar para você o enquadramento dessas ações, de ações que você pode entender, né, ligando a técnica, a agilidade, a habilidade, a intervenção, a utilização, a aplicabilidade de alguma ferramenta. Então, lá na fase de planejamento, lá no plan, quais ações eu posso enquadrar dentro desta fase? Que é uma fase, sim, delineada, diferente dessas duas fases aqui.
O do e o plane é delineado. Então, uma fase delineada, que é onde não ocorre execução, não ocorre operação propriamente dita. Eu tenho ali ações. Então, eu tenho um método, que é o padrão pré-estabelecido, para realizar alguma coisa, e eu posso aplicar ali técnicas, ferramentas. Exemplo, vou determinar objetivos e metas. Vou determinar métodos. Eu posso aplicar essas técnicas aqui. Ó. Exemplo, diagrama de causa e efeito, que você já me ouviu falar aqui 300 mil vezes, né, a relação de causa e efeito. Isso é uma ferramenta. Isso é o que se entende por técnica. Porque essa técnica, eu vou aplicar, já vou abordá-la mais específica, para determinar, para identificar um erro, por exemplo, e a partir dela, traçar metas e objetivos. Posso traçar metas e objetivos também, por meio do fluxograma. Compreende? Outra fase, etapa que entendemos como delineado. Isso, voltamos aqui para descer ao do, que é a execução. Tal como o plan, é uma fase delineada. Ou seja, que ocorre em um determinado tempo específico. Né? E eu digo que tem até início, meio e fim, diferente dessas ações, dessas fases que até se configuram em ações, entendamos assim, são, né, tanto o checking aqui quanto o action não são delineados. O checking tem que acontecer o tempo todo. Né? O tempo todo ele tem que ocorrer. E a ação, intervenção corretiva, ela pode ser tanto no planejamento quanto na execução. Lembrando que no planejamento pode te assegurar de não cometer erros que poderão se evidenciar ou emergir na fase de execução. Então, educar e treinar por meio de processo de coaching, por exemplo. Então, uma técnica aplicada, ou treinamento interno que seja, e o executar propriamente dito aquele trabalho. Aí eu executarei conforme as técnicas. Então, que técnicas é essa, por exemplo? Eu tenho aqui um padrão estabelecido. Aí eu educo, eu treino por meio de orientação, por meio de formulário, uma ficha de verificação. Eu não coloquei aqui. Eu me pautei aqui no espinha de peixe, que eu traduzo, entendo e trago para você à tona como técnica, como ferramenta, o fluxograma, e o PDCA como método, né? Encarando aí as distinções entre método e técnica. A ficha de verificação também é uma ferramenta da qualidade, que eu não mensurei aqui, mas vou compartilhar com você de forma rápida. A ficha de verificação você entende como um documento. Imagina uma ficha de execução de tarefa, uma pauta, uma ordem, uma normatização no qual um operador tem que se orientar para realizar uma determinada tarefa, um tipo de trabalho. Então, é uma técnica aplicada dentro desse método. Evidentemente, uma método a âmbito documental de normatização, mas que depende de técnicas, ou seja, habilidades humanas inerentes àquele ofício que ele está fazendo. Se ele está no ramo metalúrgico, se ele está no ramo de construção civil, seja o ramo que ele esteja, ele tem que ter, evidentemente, habilidades técnicas para exercer aquele ofício, para realizar aquele trabalho, aquela tarefa. Então, essa é a ideia de técnica no sentido de habilidade. No enquadramento das ações, lá na verificação, que diferente do do e do plan, não é delineado. Não acontece no espaço de tempo determinado de forma precisa. Não, é algo, quer dizer, de forma precisa ocorre sim, mas o que eu digo de forma periódica. Não, ele é o tempo todo. Ele tem que abranger todo o ciclo. Então, efetivamente, as ações que eu posso enquadrar dentro do checking é verificar os efeitos. Vou comparar aquilo que foi obtido com o planejado. Opa, encontrei o erro. Agir apropriadamente. Ou seja, intervirei, eu tenho que intervir. Seja na fase delineada da execução do do ou lá no plano, no planejamento. A fim de que eu elimine o erro.
Então você pode entender também o agir apropriadamente, o intervir corretivamente, agir efetivamente, que seja como eliminar o erro. Lembrando que você pode agir dessa forma, né, agir apropriadamente, intervindo de forma corretiva, tanto no do quanto no plen, que são fases, são etapas delineadas, que acontecem num período determinado. Fechando aqui o ciclo PDCA, entendemos como método, padrão estabelecido ou pré-estabelecido que seja, falar sobre o diagrama de causa e efeito, ou o espinha de peixe, né, que é o diagrama também conhecido como de Ishikawa, que é o sobrenome do seu inventor, que criou, desenvolveu essa ferramenta, lembrando que a ferramenta é para ser usada. Então, Ishikawa criou e desenvolveu o seu diagrama de causa e efeito, a espinha de peixe, por causa dessa estética a qual ela é apresentada, que se assemelha a uma espinha de peixe. Ele não inventou isso, não criou isso, ou formulou e desenvolveu para ficar pendurada lá na parede, né, no quadro de ferramentas lá dentro da ferramentaria, do almoxarifado. Não. Você tem que tirar e usar quando for necessário. E quando é necessário? Quando eu quero solucionar o problema. Eu quero solucionar o problema? Eu não quero remover um gargalo? Eu não quero exterminar uma restrição? Quero solucionar o problema, então é hora de usar. Não pregue, não bata no prego com o punho. Bata no prego com o martelo. Então está aqui o martelo. E o martelo é o espinho de peixe. Então existem pregos que deverão ser martelados com esse martelo aí. Então existirão problemas, restrições que você vai sim ter que fazer, ter que aplicar ferramentas como esta, não só como esta, né? Não só o diagrama de causa e efeito, mas como estas que têm a proposição, ou seja, tem a finalidade de solucionar o problema. Então vamos lá, a aplicabilidade dele. Você já sabe o que é, ele tem esse aspecto de espinha de peixe, ele é uma figura gráfica que nos consiste em mostrar a relação entre causa e efeito. Então ele é aplicado, evidentemente, para identificar erro, identificar um problema. Sim, vamos estratificar isso de uma forma melhor, porque está bem sucinto, identificar o erro. Coloquei aqui, organizar. Então a intenção, a finalidade. Organizar. Organizar o quê? Informações. Agora sim, a fim de que eu possa, então, identificar. Eu quero identificar o erro, o problema. Então, eu vou identificar o que eu chamo de, o que se entende por possíveis causas. Por que possíveis causas? Observe cada quadrante. Observe cada figura. Né? Como se constrói? Vamos lá, como funciona isso aí? Como eu vou construir? É muito fácil, muito simples. Eu pego aqui, traço, uma reta, uma seta, que vou apontar para um quadrante aqui principal, que eu chamo de efeito. Os quadrantes, a partir de cada perna traçada aqui, da linha principal, de cada ramificação aqui, extraída e traçada da linha principal, eu vou titular um quadrante. E ali eu vou colocar possíveis causas dentro de cada ambiente, dentro de cada situação. Eu tenho um determinado problema, que pode ser causado por causa da máquina, do equipamento, por causa da mão de obra inadequada, por causa do método, não está sendo eficaz, por causa do material, não tem a qualidade que é necessária, por causa do ambiente, não é propício para aquela produção, por causa da medida, ou seja, a forma de medir, desempenho, a forma de você delinear todo o processo está errado. Então gera um determinado efeito. Então vamos partir aqui para uma apresentação prática. Eu coloquei, a gente vai fazer algo semelhante a esta espinha de peixe aqui, bem bonita, feita pelo software. E agora eu vou fazer aqui manualmente. Não vai ficar tão bonita quanto essa, mas você vai entender. Aqui a gente vai elucidar, isto é, vamos explicar uma situação real, ou ilustrar uma realidade. Então, vamos exemplificar aqui uma prática, vamos colocar aqui. Eu tracei a minha reta, já está traçado aqui. Vou colocar um efeito aqui, um efeito qualquer.
atraso em pagamento aos fornecedores. Então, atraso em pagamento aos fornecedores. Viu? Não está tão bonito quanto lá no outro. Você vai entender. Tá. Por que está tendo atraso em pagamento aos fornecedores? Quais são as possíveis causas disso? Vamos traçar? Vamos traçar algumas pernas aqui já. E a gente vai delinear as possíveis causas. Vamos lá, vou colocar um primeiro quadrante. Lembrando, né, que eu tenho aqui nos quadrantes as possíveis causas de primeira instância, ou seja, as primárias. E eu posso ter aqui causas secundárias. Dentro de, ou seja, ramificando cada possível causa de primeira instância, ou seja, primárias. Eu tenho aqui uma ramificação para a secundária. Então, pode ser lá no administrativo financeiro? Pode. Pode ser lá no setor de almoxarifado e depósito e tudo mais, onde se recebe os materiais, onde a nota efetivamente chega, de fato chega, para então ser conduzida, ser enviada para o escritório administrativo financeiro, tanto internamente quanto externo, enfim, depende disso. O recebimento de material é aqui. Então a nota fiscal chega aqui. Então, o que a nota fiscal tem a ver com atraso em pagamento? Tem tudo. Tem tudo a ver. Você vai entender por que esse exemplo que eu estou dando. Então tá, atraso no pagamento. Ok, o que tem mais aí? Almoxarifado lá no recebimento, administrativo financeiro. Opa, então já até coloquei uma causa secundária aqui, né? Então recebimento aqui de materiais. Então digamos que no recebimento de materiais, ao entrar o material, a nota fiscal é colocada no escaninho para dar entrada. Então, ao passo que existe atraso, olha aí, atraso, vai gerar um atraso, viu? Ao passo que existe atraso aqui no cadastro daquela nota fiscal, aqui no momento de recebimento e tudo mais, ou posterior a ele, isso pode influir no contas a pagar. Ok, digamos que aqui é feito tudo de forma correta. Chega lá a tempo, pelo malote, ou é enviada por outra maneira, por outro meio que não seja malote, e chega a tempo. Aí no contas a pagar, existe alguma espécie de gargalo, alguma restrição em termos burocráticos do auxiliar, do funcionário que ali trabalha? Pode ser. Tá, então já dei duas causas primárias e secundárias. O que mais poderia ser? Diretoria? Que isso, tem nada a ver. Vamos mensurar. Acho que a diretoria tinha a ver, ou seja, uma média para alta gestão ali. Na autorização do pagamento. Aqui por parte da gerência. Será que teria um outro setor aí? Sim, poderia ter um outro setor. Colocar o serviço aqui de condução do malote. O transporte do malote. Então você percebe, gente, não está bonito igual isso aqui, né? Isso aqui o software fez, a gente vai ficar tranquilo. Agora aqui é para rabiscar mesmo. Se atenha na aplicabilidade da explicação. Tenho ali, eu tenho um efeito, que é um problema, atraso em pagamento. O atraso de pagamento ele pode ser oriundo. São possíveis causas. Aqui eu não vou definir qual é.
Mas eu coloquei possíveis ali só para você entender a aplicabilidade da ferramenta. Ou seja, o martelar o prego com o martelo, não com o punho. Você percebe que abre o teu campo de visada. Te faz... você contempla de uma forma mais ampla. E você não culpa só um determinado setor ou só aponta uma possível causa. Mas você consegue enxergar outras possíveis causas. E a partir de então, depois da aplicação da ferramenta em si, evidentemente tem que existir aí, são sucessões, tem que existir uma ação de investigação, de efetividade, na qual você possa descobrir o real motivo. Porque a priori eu só tenho possíveis causas. E essas possíveis causas me conduzirão o quê? Como gestor, por exemplo, ir até os setores. Ah, mas eu não sou gestor, eu sou do setor. Então, como integrante, como membro daquele setor, como colaborador daquele setor, enxergar o que eu faço, enxergar o que minha equipe faz, de forma que eu possa entender e ver se realmente está partindo dali. Digamos que você ou eu não somos gerentes, mas atuamos aqui nessa área de recebimento de materiais. E eu estou atrasando no cadastro da nota fiscal, e com isso eu atraso o transporte dessa nota fiscal no sistema e fisicamente no malote para o financeiro, que por conseguinte vai gerar o quê? Vai implicar no atraso da relação de contas a pagar, feita lá por um auxiliar dentro do departamento financeiro administrativo, e por conseguinte vai embolar o meio de campo e vai atrasar o pagamento. A causa pode ser essa, Tá, mas a causa pode ser aqui também. Digamos que aqui é tudo feito de forma bem clara. A burocracia, ou então o trabalho aqui burocrático, administrativo, financeiro, deixa a desejar lá no seu nível de assistência, por parte do funcionário ou da funcionária de contas a pagar, no tocante a listar, erro de digitação, alguma coisa do gênero, que implica no atraso daquele pagamento ao fornecedor. Ah, mas digamos que aqui é feito tudo certo, o transporte também é feito certo, né? Aqui no almoxarifado, feito certo, transporte ok, contas a pagar ok. Pode ser aqui, no nível de gestão, médio para alto? Pode. No tocante ao quê? A liberação daquele pagamento. No que diz respeito à autorização para aquele pagamento. Então, você, a partir de uma simples aplicação aí, exemplificada da espinha de peixe, do Ishikawa, você consegue entender a utilidade, né, de prontidão que uma ferramenta que é aparentemente simples como essa, traçar uma reta e titular ali, determinar um problema e posteriormente definindo possíveis causas primárias e secundárias. Você consegue entender, você consegue perceber a utilidade e a importância que uma simples ferramenta pode ter. Lembrando que existem, não inúmeras, mas uma pluralidade de ferramentas da qualidade, ferramentas gerenciais que você pode aplicar no seu dia a dia, certo? Então falamos já bem sobre o ciclo PDCA, que é ferramenta, não método. E falamos também bem sobre Ishikawa, causa e efeito, que é ferramenta, é técnica. Técnica, inclusive, que pode ser aplicada aqui, ó, no plane. Pode ser aplicada aqui, ó, no plane, para identificar um problema. Pode ser aplicada aqui também. Na própria execução, mas não está no planejamento. Não é só no planejamento, não. Aqui também. Já está ocorrendo, já está se executando, já está se operando aquele processo, o que fora planejado. Aí o checking, que não é delineado, é uma ação de follow-up, de monitoramento e controle dentro da ocorrência do execução. E eu posso intervir. Então, eu posso intervir aqui correlativamente. Então, o Ishikawa pode ser usado aqui também, para identificar problemas, já durante a execução. Então, falado sobre o ciclo PDCA, abordado também sobre espinha de peixe. Agora chegou a vez do
fluxograma. O conceito está ali, ó. Acompanha comigo. É uma ilustração. Ou seja, significa que eu vou desenhar. Vou fazer a grafia, vou desenhar. Isso aí. De um fluxo. Quando eu falo fluxo, quando você escreve fluxo, quando você ouve fluxo, quando você escreve fluxo, significa um sentido, uma sequência de ações. Exatamente. Então vai ser essa sequência de operações, de ações em um processo, porque o processo vai ser o conjunto de operações. Ou seja, o processo vai ser o conjunto de ações. Vai ser o conjunto de atividades. Né? Aí isso te catalisa o quê? Isso te conduz a ter uma análise mais crítica, porque você vai detalhar, você vai ampliar, você vai colocar no papel, por assim dizer, você vai desenhar as fases, cada etapa de um processo, de um conjunto de atividades, ou de um conjunto de processos que seja, tanto a nível macro quanto a nível micro, e você, evidentemente, vai entender aonde existe ali o calcanhar de Aquiles, aonde pode estar o problema. Tal como lá no Ishikawa. Serve também para você identificar, inclusive, problemas. Mas você visualiza de uma forma bem mais ampla, convenhamos, do que no Ishikawa, relativo ao Ishikawa. Você visualiza essas etapas. Então, a sua identificação é holística, é a mais abrangente. Ali, de uma forma bem sucinta, vem uma representação gráfica com 3 quadrantes, descrevendo ali o início de um processo. A seta significa que está dando sequência a esse fluxo. Né? Aí o processo em si. O processo ali é um todo, a nível macro, a nível micro, que seja, e tem o seu fim. E aqui tem os modos, ou seja, as figuras e seus significados. Exemplo, eu tenho aqui o elipsoide, diferente lá, né, do círculo. Eu tenho a elipsoide aqui, elipse, melhor dizendo. Elipsoide em 3 dimensões, tal como a esfera lá em 3 dimensões. Então, tem uma elipse que significa início e fim. Aí eu inicio algum processo com essa figura, significa exatamente isso. Né? Quer dizer que eu tenho que iniciar dessa forma. Aí eu sigo com a seta, como descrito aqui. Está vendo? Eu sigo com a seta e vou para uma ação não efetiva, por exemplo. Uma ação não efetiva, um quadrado ou um retângulo, o que seja. Eu tenho uma outra figura, que pode ser o triângulo com a ponta voltada para cima, que significa extração. Então, quando eu digo extração, essa extração pode ser o que também? Essa extração pode ser análise. Quando eu falo extração, nos dá a ideia de, evidentemente, extrair alguma coisa. Então, se eu estou extraindo alguma coisa, eu estou tirando alguma coisa de alguma outra coisa, quer dizer que eu estou avaliando, quer dizer que eu estou conferindo. Então, extração nos alia também a atividade, a ação de analisar. Então, o triângulo com a ponta para cima, você pode entender o significado, o módulo significa também. Né? A extração está num âmbito mais amplo, então um âmbito mais pontual. Análise, estudo, conferência, verificação, uma ação de checking, por exemplo. Ações na qual você vai coletar informações. Então, coletar informações, extrair informações, analisar, averiguar, estudar, isso tudo pode ser interpretado, entendido como o módulo do triângulo com a ponta para cima. Eu tenho aqui outro módulo, e seu significado. Movimentação. Então, seguindo, passando para outro caractere, um módulo e seu significado. Eu tenho o paralelogramo, movimentação. A movimentação, ela pode ser, a movimentação aqui, ela pode ser transporte de materiais, deslocamento de pessoas, envio, né? A gente falou de físico, transporte de materiais, mercadoria, produto, deslocamento de pessoas, mas também envio de um e-mail, por exemplo, ou algo no universo digital, virtual, que se configure, que se traduz em movimento, de um ponto ao outro. Então, se
locomove de um ponto ao outro, de uma extremidade ao outro, você entende como movimento. Então, um simples envio de e-mail, por exemplo, ou qualquer outro deslocamento a âmbito, transferência de arquivo, algo assim do gênero, a âmbito virtual, digital, você também pode configurar e traduzir como movimentação. Outro módulo e seu significado. Opa, o losango está ali descrito decisão, ou ponto de decisão, que seja. Eu vou continuar aqui, ó. Pega esse losango aqui, eu vou continuar aqui em cima, ok? Vamos dar continuidade aqui. Seguindo. Outro módulo e seu significado. Então, ponto de decisão é o losango, eu tenho o conector, que é o círculo, documento e pasta, que é aquela figura, né, que não temos o nome. Tem a armazenagem e ação não específica. Bem, eu estou construindo ali um fluxograma de ações de um processo de compra, né, eu ainda não coloquei os nomes ali. Então, vamos entender aqui, ó, para a gente dar continuidade. Aqui eu tenho o início de um processo. Vamos retomar aqui e ir delineando para a gente poder continuar ali do ponto de decisão. Uma ação não específica pode ser uma requisição de compra ou uma solicitação de compra por algum setor, algum departamento empresarial que seja. Ok. Esse setor empresarial, esse departamento que requisitou e solicitou a compra, evidentemente fará o contato com a área de suprimentos, com a área de compra, de logística, etc., que vai fazer o quê? Uma cotação. Extrair, cotar preço. Então ele vai coletar preço. Coleta de preço, cotações. Aí ele elabora e monta a sua cotação, que por conseguinte envia o caractere, o módulo que significa, representa a movimentação. Ele vai enviar essa cotação para a sua gerência, para a direção que seja. Então, envio da cotação. Que, por sua vez, vai ter aqui uma espera, né? Essa espera, que eu nem coloquei aqui, ó. Faltou, vou colocar aqui, ó. Essa figura aqui, ó, significa espera, significa retenção, significa demora. Quem espera num sentido de que eu tenho que aguardar uma resposta, mas pode representar também no fluxograma industrial, por exemplo, de processo, fabril, em termos de fabril, uma restrição, uma demora, alguma espécie de gargalo, num fluxograma fabril, por exemplo. Mas aqui não é um fluxograma de fabricação, é um fluxograma de compra. Vai representar espera, eu nem coloquei, já fui direto para o ponto de decisão. Então aqui ele vai decidir. A gente pode colocar o ponto de decisão, inclusive aqui na coleta. Digamos que antes da coleta, ou seja, antes da cotação de preço, ele verifica o estoque. Se não, ele volta com a requisição para quem o solicitou. Se sim, ele dá continuidade na coleta, evidentemente, e envia para autorização. Se não, o diretor, a alta gestão, enfim, quem está acima, não autorizou a compra. Volta. Digamos que não autorizou a compra por causa do preço. A direção ou a gestão que seja quer recorrer a um preço mais em conta, a um prazo de pagamento, enfim, a algum fator que ele pede para o comprador, para a área de suprimentos revisar, né? Pede para a área de suprimentos negociar um novo prazo, um prazo mais estendido, um preço mais dentro do orçamento, mais justo, enfim, qualquer outro fator. Aí disse não, então não voltou, perdão. Sim, autorizou a compra. Opa, se autorizou a compra, então agora
Mandar ver. Posso colocar aqui uma ação não específica. Então é a compra propriamente dita. Ok, então eu encerro aqui meu processo. Eu poderia colocar o que aqui, ó? Poderia colocar fim. The end. Finish. Vou colocar um círculo não, vou colocar uma elipse. Certo? Ó, aqui e aqui. Certo? Tem o início, tem um fim de um processo. Mas digamos que além desse microfluxograma, de fluxo de processo de compra, de fluxo de compra, eu posso estender e desenhar, né, fazer a grafia aí de um outro microfluxo, de um outro microprocesso, que ambos complementam um processo maior, que seria o de recebimento de materiais. Opa, então isso aqui, ó, eu tenho uma figura aqui importante. O conector, que é o círculo. Então, usemos. Aqui eu encerrei, mas eu quero conectar, eu quero desenhar mais. Eu estou a fim de desenhar, eu quero desenhar. Opa, então faço uma conexão. Conexão para o processo de recebimento de materiais. Opa, então uma próxima etapa aqui, por exemplo, pode ser essa aqui, ó. Olha só que interessante. Uma aproximação. Conferência do material. O caminhão chegou. O profissional do almoxarifado. O caminhão chegou, o profissional do almoxarifado faz o quê? Confere. Confere nota fiscal, confere a carga, confere o material, faz as medições, etc. Confere o selo da ISO 9001 lá no material, por exemplo. Se ele está conferindo, opa, então ele está extraindo, está coletando aqui, verificando dados. Então, o triângulo com a ponta para cima. Triângulo com a ponta para cima. Certo? Após a conferência, se não, então é losango. Certo? Ponto de decisão. Se não, devolve a carga. Se sim, recebe a carga. Opa, se vai receber a carga, é a ideia de movimentação. É a ideia de movimentação. Então, losango. Ok? Então, recapitulando de forma sucinta, eu tenho dois microprocessos ali. Tenho dois microprocessos que se complementam num macroprocesso. Processo de fluxo de compra, delineado, desenhado com módulos, ou seja, caracteres e seus significados, e fazendo uma conexão, o processo de recebimento de materiais. Então, um determinado setor fez a requisição, partindo do início, coleta, extração de informação, vai verificar o estoque. Se não, devolve a requisição. Se sim, detecta, identifica a necessidade real de ressuprir, de reabastecer com aquele estoque, com aqueles itens, com aqueles materiais. Continua. Então, envio. Envio do quê? Envio da cotação para a gerência, para a diretoria, enfim, para quem de direito que analisará, evidentemente, aquela petição, juntamente com a cotação, e vai liberar, autorizar a compra, sim ou não. Se não, retorna. Se não, ponto de decisão. Losango. O módulo e seu significado. O módulo e seu significado.
Se sim, continuando daqui, ação não específica, coloquei o retângulo ou quadrado como descrito. Aqui, ó. Correto? E eu dou fim, ou seja, eu dou cabo do meu processo. Ah, mas se eu não quiser finalizar meu processo aí, eu posso dar continuidade. Vou fazer uma conexão. Aqui o círculo. Aqui a conexão, o conector. Para um processo de recebimento de materiais. A exemplo, que é um processo que procede, é um microprocesso que procede o processo de compra. Chegou o caminhão, eu tenho mercadoria, extração, triângulo com a ponta para cima. Por quê? Conferência de nota fiscal, conferência de mercadoria. Se não, devolução. Se sim, movimentação. Ou seja, vou descarregar aquele material. Depois que eu descarreguei o material, armazenagem. Triângulo com a ponta para baixo. E então eu posso finalizar esse meu processo. Percebeu? Então encerramos aqui a nossa aula de ferramentas gerenciais, concluindo o módulo de gestão da qualidade, no seu curso de assistente administrativo,